Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. O senhor Ernesto já está conectado aqui conosco. Boa noite, senhor Ernesto, tudo bem? Olá pessoal, boa noite e vamos para mais um Ernesto Responde, todas as quintas-feiras às 19 horas. Vamos para a primeira pergunta. Senhor Ernesto, fale um pouco sobre o Bubble, o no-code, programar sem codar. Explica um pouco sobre isso. Pessoal, hoje nós vamos apresentar um negócio super interessante, que é uma tendência no mercado, que é o tal do no-code ou low-code. No fim, eles são sinônimos, né? O no-code é realmente essa linguagem que nós vamos mostrar, que é o Bubble, em que você não codifica nenhuma linha de programa. E o low-code você programa um pouquinho. Mas o importante, pessoal, é que isso está levando as pessoas que não são programadores, que não fizeram curso, que não querem pegar uma linguagem mais complexa e querem fazer pequenas aplicações simples de aviso, como essa, por exemplo, que nós vamos mostrar aqui, né, André? Lá no Spaventura, a gente tem um problema que o hóspede ele não ficava sabendo a programação dos esportes. Então ele ou então a gente tinha que colocar cartazes completos lá no restaurante. Então, André, como é que funciona o Bubble, que é um dos vários softwares que tem no mercado no-code? No-code. Então, o no-code ele é uma linha de programação sem código nenhum. Você monta toda a estrutura, você se cadastra no Bubble, página Bubble.io, aí você começa a fazer o seu projeto. Esse daqui é o projeto em si. Aqui você desenvolve o que você quiser. Aqui você quer colocar um botão, você clica no botão, arrasta o botão e fala: eu quero que esse botão... Aí você coloca a função dele. Ele vai aparecer um workflow. Eu quero que esse botão feche aquela janela. Sem nenhuma linha de código. Eu vou clicando aqui, eu vou colocando funções para ele. Eu quero... que ele entre no banco cadastre no banco de dados, que ele mande um e-mail. Eu consigo fazer qualquer coisa com o Bubble. Um negócio que não sei como ninguém tinha bolado isso antes. Porque realmente na programação é isso que você faz. Você monta um componente, define a cor, tamanho, o texto que vai lá e quando ele vai ser acionado. E tudo isso está sendo aqui feito simplesmente com essas opções. Você arrasta botões e coloca funções. Botão, banco de dados. E ele é bem completo, porque ele tem... você tem workflow, né? O que vai fazer cada botão, cada tela, a gente consegue fazer. Ele tem um banco de dados também, que você pode montar, colocar itens, tirar itens, e você vai alimentando esse banco de dados. Ele fica todo aqui. Você monta o estilo da página, dos botões, tamanho de letra, função, o que você quiser. Foto, vídeo, qualquer coisa você consegue colocar. Interessante também tem plugins. A gente consegue colocar plugins. Mapa, localização, vídeo, hora local. Consegue colocar vários componentes dentro da sua aplicação. Por exemplo... esse calendário de atividades, ele muda toda semana. Então, exatamente, não é uma informação fixa que vai lá. Tem as várias opções, então tem uma pessoa que no sábado de manhã já vai lá e já alimenta o horário daquele fim de semana, e o usuário recebe, inclusive, como é que fica essa transmissão desse calendário, vamos dizer assim, para o celular da pessoa? Isso é automático. Uma vez que você atualizou o Bubble, você atualizou a página, colocou um novo evento, alguma coisa, vai estar automático no celular. A parte do celular, ele trabalha como se fosse um aplicativo mesmo. Você consegue acionar o software, você faz o login dele e você consegue trabalhar normal. Eu vou rodando para fazer uma explicação aqui, vou dar um preview. Esse daqui é a cara que ele vai aparecer no celular. Então eu vou fazer um cadastro básico aqui. E o usuário só precisa baixar da loja o Bubble? Só o Bubble, mais nada. É free, né? Ele é free para aplicações home. Se você for fazer uma aplicação comercial, aí ele tem um custo.
Um custo mensal ou anual você pode fazer. Então aqui eu coloco um e-mail, cadastro o nome, aqui eu crio uma senha, ele já vem, ele não mostra a senha, ele já tem toda a estrutura de um programa pronto, né? Aqui eu vou cadastrar o quarto que eu vou ficar no hotel. Eu já cadastrei, eu já fiz o meu cadastro, finalizei, aí ele já me mostrou uma outra tela. Eu posso mostrar aqui as atividades físicas ou o que vai ter, o horário do restaurante, por exemplo. Clicando nas atividades, aqui já vai ter o calendário que a pessoa vai alimentar isso diariamente. Se tiver qualquer alteração, você mudou a estrutura do programa, todo mundo já vai estar atualizado. Certo. Então isso é bem online isso. E voltando aqui, restaurante é a mesma coisa. Qualquer alteração de horário ou cardápio, alguma coisa que eu colocar aqui, ele já vai estar online funcionando. E a pessoa pode avisar que vai participar daquela atividade, de modo que o monitor que vai organizar o jogo já sabe quantas pessoas vão, tal, se é que vai ter pessoas, até isso, né? Sim, isso você pode ir alimentando o programa. Aí voltando para o desenvolvimento, aí tem N possibilidades. Você pode colocar quantas pessoas vão ter, você pode criar informativos chamando as pessoas, que o celular, o aplicativo vai tocar um apito e falar assim, vai começar o horário de tal evento. Então, isso é a parte da montagem da estrutura do sistema. Isso é você que faz, não tem limite para isso, né? Então a gente consegue trabalhar bem fácil e é uma coisa bem rápida também. Você fez, testou, já está no ar. Então, pessoal, você que tem nos assistido aí, que está se interessando assim com essa área de TI, aí está um caminho bem fácil, bem simples de você desenvolver pequenas aplicações e talvez até vendê-las, enfim. Virar um programador sem ter que fazer um baita curso e tal, para realmente entender todo esse processo. É isso aí, pessoal. Obrigado, Julie. Nos últimos programas, o senhor falou muito sobre modalidades de investimento e disse que ia falar sobre startups. Fale um pouco agora sobre startups. Como investir em uma startup e também como você pode participar do processo de abrir uma startup para receber investimentos. Então, investimentos em startups tem algumas características próprias e isso tanto do ponto de vista de você como investidor ou como recebendo o investimento de um investidor. Então, a gente tem um livro que é do Reid Hoffman, chamado Blitzscaling. Blitzscaling significa escalar que nem um raio, rápido. Né, escalar rapidamente, que dá assim os princípios básicos. Então eu recomendo a leitura desse livro e ele basicamente fala de que tem que ser algo inovador, um processo que poucas empresas têm no mercado, forte investimento para aumentar o faturamento, então, e o custo variável baixo. Quer dizer, a ideia é que o investimento que está sendo feito seja gasto principalmente em marketing, para alavancar as vendas bem forte. E aí você vai aumentar o faturamento sem aumentar muito o seu custo. Quer dizer, tem que ser um processo, por exemplo, no caso de software house, realmente a cada novo cliente, a gente quase não tem nenhum gasto a mais, porque é mais um usuário que entra lá no sistema. Então é um exemplo bem típico que favorece o investimento via um investidor que quer ver um crescimento rápido. E somente depois, quer dizer, é evidente que você vai investir muito em marketing, dificilmente a empresa vai dar lucro, vai dar prejuízo provavelmente, vai gastar aquele investimento que foi feito. Somente depois é que você vai pensar em lucratividade quando você tiver aí uma quantidade grande de clientes. Então, o foco desses investidores não é apenas empresas de software, pelo contrário. Hoje em dia, esses investidores estão procurando outros tipos de empresas, como a área financeira, a área de logística, né? Na área financeira tem Nubank e outros bancos, tecnologia continua sendo um segmento interessante, educação, né? Cursos, faculdades, saúde, né? Variados tipos de tratamentos, agronegócios, e-commerce, parte de mecânica de veículos, enfim, o foco desses investidores é bem amplo. Como começar?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai procurar um investimento é fazer o que eles chamam de pitch day, né? Nome bonito aí. É você fazer uma reunião com eles, uma apresentação do seu produto. E aí, ó, pessoal, se prepare para essa apresentação, porque eles são muito rigorosos, eles analisam tudo que você está falando e querem saber dúvidas. Então, tem o storytelling, que é a história da sua empresa, né? Desde o nascimento dela, quem são os sócios, como é que começou, tal. O estágio atual, quer dizer, ela foi crescendo, há quanto tempo ela já existe, então você tem que dar direitinho, de preferência, o faturamento ano a ano, explicando o porquê. Qual é o valor? Olha, é o mais importante. A pessoa às vezes chega assim, pergunta, né? Quanto é que você precisa então? Ah, não sei. Quanto é que você pode dar? Pô, já mostra que você está querendo dinheiro, mas não sabe exatamente onde você vai gastar. Então, tenta definir um valor. Pode até mudar depois, com o tempo, pedir mais um aporte. A solução que você oferece, quer dizer, qual é a vantagem do seu produto em relação à concorrência, o fato de que talvez não exista ainda esse tipo de produto, de serviço. O resultado atual, quer dizer, se a empresa no momento está dando lucro ou prejuízo, isso é importantíssimo, e uma escala para o futuro, tanto do faturamento como do lucro. E uma coisa concreta, né? Não adianta chutar, tem que ser uma coisa que provavelmente vai acontecer. O valor, existe essa diferença entre investimento anjo, entre venture capital, tem mais um outro nome agora também que define qual é o nível. O investidor anjo normalmente são valores até 500 mil, pelo menos em cada rodada. Já o venture capital é um investimento maior. Tem algumas pessoas que dizem que não é a mesma coisa. Na minha opinião, é exatamente a mesma coisa. É um investimento que o investidor faz procurando amanhã ter uma participação, ter um lucro ou vender a empresa. Tem já algumas associações desse pessoal, Anjos do Brasil, que ao todo já fizeram 26 investimentos, a Insper Angel, a Insper é da escola, né? O pessoal lá ligado ao Insper fez uma associação, a BR Angels, tem 200 associados com 15 startups já criadas. Então, se você for investir, procure entrar num desses grupos, né? Quem aporta, né? Quem são essas empresas que investem? Tem muitas no mercado, cada dia aparece no jornal uma nova, eles vêm dos mais variados países, né? Americanos, chineses, Singapura, Coreia, dos países ricos, também a Alemanha um pouco. Então, nós na TOTUS tivemos a Advent, depois tem a Dynamo, Investec, SoftBank, que é uma das que mais investe, sempre valores muito altos, Ebrix, que investiu aqui na ERP Flex, também foi um negócio bem legal, a gente deu uma boa crescida, a Tencent, que é uma das maiores, Sequoia Capital, Patria, Kazakh Venture, enfim, não é o que falta no mercado. O problema é você convencê-los a investir na sua empresa. Quais são assim, os cuidados que você tem que tomar quando você vai receber um investimento? O primeiro é a questão do mútuo. Quando você faz um contrato com uma empresa dessas, você faz um contrato que eles chamam de contrato mútuo. E esse contrato diz que enquanto ele estiver com essa palavrinha, você está fazendo apenas um empréstimo. A qualquer momento eles podem pedir para sair do investimento e você tem que devolver o dinheiro. Então a ideia é que logo de início, no primeiro semestre, nos primeiros meses, você já consiga converter o contrato mútuo num contrato realmente de aporte. Aí ele entra de sócio, vai fazer parte do capital, aí você tem que ver também a participação. Porque ele vai ter um percentual no capital da empresa e, consequentemente, uma participação nos lucros futuros. Ou numa venda, a participação também. Então, você tem que tentar fazer com que essa participação seja a menor possível, né? Não vou dizer independente do valor, mas o menor possível. O comando, esse negócio do comando é assim, muitas vezes é interessante eles assumirem o comando, eles colocarem um CEO, diretor de marketing e tal, indicarem pessoas para que a empresa realmente cresça. Mas se você quiser continuar no comando, aí você tem que tomar esse cuidado.
E o objetivo, né? O objetivo de um aporte é normalmente para a empresa crescer, começar a dar lucro, mas muitas pessoas fazem isso com o objetivo de vender a empresa. Também aí é uma questão de escolha. E no caso de permanecer a empresa, IPO, né? Porque no IPO que entra um capital forte, aí a empresa se torna uma sociedade anônima e tal, e normalmente o valor que entra, os aportes que são feitos no IPO, você se torna uma pessoa rica. Existem muitas empresas de M&A no mercado. Nossa, está na moda também. É Merge and Acquisitions. Então, são empresas que te orientam, que te apresentam investidores, que analisam a tua empresa, que fazem um valuation, que veem, então, o que você deve falar, te orientam de todas as formas, exatamente nesse processo de você obter esses investimentos. Aí tem o equity. O equity é a participação, né? Quanto cada um vai ficar de participação, e o due diligence é realmente um processo, vamos dizer assim, de fiscalização, né? Quer dizer, o que eles querem saber? Se você não está devendo impostos, se você não tem empregado por PF por fora, enfim, toda a parte legal, se a tua empresa não está comprometida, né? De ter um risco aí de ser autuado em qualquer uma dessas coisas que não são permitidas. Então, qual o valor, né? A gente fala valuation de uma empresa, né? Então tem alguns métodos, né? Pela renda, quer dizer, quanto é que ela fatura, qual é o lucro dela. Pelo mercado, quer dizer, se tem muitos concorrentes, se é realmente um produto autêntico, que não tem muita concorrência, ou um produto que tem muita concorrência, mas tem mercado. E pelos ativos, quer dizer, se é uma empresa que já tem, por exemplo, um prédio em nome dela, ou um equipamento pesado, aí isso tudo tem que ser considerado na hora de fazer o valuation, porque baseado no valuation, eles vão colocar um capital, e esse capital vai representar uma porcentagem que vai passar a ser deles, de quem está investindo. Então, baseado na receita, lucratividade, crescimento, dívidas, se você tiver uma dívida aí, ele já, descontam ou diminui o valor investido, enfim. O ideal é não ter dívidas. O número de clientes, quer dizer, se você já está numa posição com vários clientes, a marca, se ela tem nome, se você já investiu na marca, a longevidade, quer dizer, se a empresa já existe há mais tempo, é uma empresa nova, quais são as perspectivas, né, de longevidade dessa empresa. E aí tem uma estatística lá que diz que dos investimentos que são feitos em startups, 25% realmente é feito investimento, mas a empresa acaba fechando, não dá em nada. 15% sucesso, ou ela faz um IPO, se valoriza, enfim, dá certo. E 60% empata. Quer dizer, é feito o aporte e tal, a empresa não cresce o que se pensava que ia crescer, mas também ela não dá totalmente errado. Então, um ponto importantíssimo é calcular o valor, porque baseado no valor da sua empresa é que aquele aporte que vai ser feito vai definir um percentual de participação do investidor. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se ele vai ficar com mais de 50% ou não, isso é super importante também, porque se ele ficar com mais de 50% é ele que realmente manda, né? Porque qualquer coisa que vai para decisão é decidido pela participação. Mas tem aí uma forma prática, ela é meio abrangente, né? Porque não é um cálculo matemático, tal, mas serve como base. Então, de 2 a 10 vezes o faturamento anual e atual. Porque, como nós temos a inflação, a tua empresa pode ter tido há 3 anos um bom faturamento, mas hoje o valor é baixo, por causa da inflação. Então, você pega o faturamento anual atual, né, e multiplica por 2, 3, 4. Quando é uma empresa muito boa, com muita possibilidade de crescer para burro, pode chegar a 10 vezes. Se for uma empresa, por exemplo, que não dá lucro, que não está indo muito bem, vai ser 2, 3, 4 vezes. Isso é negociado entre você e a pessoa que está investindo. E também tem o valuation baseado no lucro, que é o que interessa. Às vezes, no momento em que está sendo feito o aporte, não tem lucro nenhum, aí você não vai usar, a não ser a perspectiva do lucro. Mas é em torno de 8 a 16 vezes
o lucro anual atual também. Quer dizer, você vê que eu coloquei intervalos bem grandes, porque, olha, pessoal, isso é negociação, isso depende muito da situação da empresa. Lembrando, né, pessoal, que o valor de uma empresa você tem no balanço, que está lá no patrimônio líquido, que eu já falei sobre isso, é o capital, né, quer dizer, o valor que o sócio investiu, mais o rendimento, o resultado acumulado, quer dizer, quanto é que ela lucrou até aquele momento. Esse, matematicamente, é o valor correto, né? Só que o problema é que nós temos inflação. Então, se você pegar, por exemplo, um investimento que foi feito há 10 anos, hoje ele vale muito mais do que o que está lá, aquele valor. Então, uma forma de você resolver esse problema é converter tudo para dólar e aí você atualiza pelo dólar do dia. Enfim, e numa SA, só para vocês terem uma ideia, que numa empresa limitada ou pequena, é difícil calcular o valor dela. Já numa SA é tranquilo, né? É só multiplicar a quantidade de ações pelo valor da ação. Então, numa SA, o valor é por isso que também todo dia muda o valor na Bolsa de Valores, porque de acordo com as condições, o valor da empresa vai se modificando. Então, pessoal, é isso. Aproveitem as oportunidades de aportes que aqui no Brasil está bem forte. Recentemente o Sr. Ernesto fez uma palestra sobre os 10 princípios da boa saúde. Fique agora com os melhores momentos dessa palestra. Esses princípios eu desenvolvi junto com esse... Não vou dizer que o Netas é uma empresa, né? Eu digo sempre que o Netas é um princípio de vida, uma filosofia de vida. Natureza, educação, trabalho, amor e saúde. É um acrônimo. Eu sigo religiosamente os princípios e vou colocar aqui para vocês. São 10 princípios também que, se vocês seguirem, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem na vida. Então vamos falar de cada um deles. O S de saúde envolve 2 princípios. Atividade física todos os dias e alimentação equilibrada e orgânica. Porque se você fizer isso, você vai ficar bem fisicamente, vai ficar magrinho, vai ficar jovem, mas precisa fazer esporte. Um esporte que eu adoro, desafio de aventura, corrida de aventura. Enfim, são atividades que você faz em grupo, em equipe. Corrida de aventura é uma corrida que leva 1 dia, 2 dias às vezes. Andar um pedaço de caiaque, outro pedaço de subir montanha e... tem alimentação no meio, enfim, é uma corrida. E fazer qualquer outro esporte. Futebol, vôlei, basquete, tênis, natação, qualquer esporte é bom, pessoal. Mas jogar baralho não é esporte. Jogar snooker não é esporte. Não, não é. Tem que movimentar o esqueleto. E outro ponto, assim, é a alimentação, né? Equilibrada e orgânica. Então, um pouco de tudo um pouco. E tente não engordar. Tente não engordar, já está muito bom. Comendo pouco e tal. Bom, aí vem o N de natureza. É a vida. Então eu dividi em 2 princípios. Um, espiritualidade, viver a própria. E o outro, dormir o suficiente, sentir-se descansado. Dormindo bem, umas 6, 7, 8 horas, você vai se sentir bem durante o dia. Outro princípio é esse mistério, né? Porque o amor é um negócio assim, sei lá, mas o princípio do A de amor, do A do Netas, é amar a família e os amigos. E inimigos jamais ter. Então não crie inimigos, pessoal, é horrível. Educação, pessoal, e aí tem 2 princípios. Ler e estudar, estar sempre bem informado e agir com ousadia, calma e persistência. E entenda uma coisa, você começa a gostar de qualquer coisa quando você começa a entender. E você só consegue entender se você lê com cuidado, devagar, com atenção. O Clóvis de Barros Filho fala de um texto super complicado que os alunos, quando leem, não conseguem entender. E aí ele fala assim, o texto está lá, o escritor fulano de tal escreveu, levou
3 horas para escrever, você lê aquilo e fala que não entende, vai ser burro no inferno. Estou imitando ele aqui. Lê jornal, lê livro, revista, vídeo, TV, rádio. Entende? Está ligadão, se informando. E agir. Ousadia no sentido de que a pior coisa é você se arrepender de uma coisa que você não fez. Então, faça análise depois. Tem decisões que às vezes você fica, não vou fazer isso porque não sei o que. E normalmente, se você fizesse, daria certo. Aí, essa frase também é importante. Você tem que ser sempre protagonista, quer dizer, o centro. Você não pode ser só um espectador. E para isso você precisa se arriscar. Você precisa ir lá e fazer, e agir, não ficar só olhando. Calma. O negócio de calma é a coisa mais ridícula do mundo, é um cara perder as estribeiras, né? Então, em qualquer momento que a coisa está ruim, mesmo o trânsito, alguém te dá uma bronca indevida, você se machucou, não adianta ficar nervoso. Calma. E persistência é aquela situação de que nada dá certo da primeira vez, então tenta de novo, uma hora vai dar certo. É evidente que cuidado para não deixar que ocorra a teimosia. A teimosia é quando, não dá certo mesmo, não adianta, e você não para de tentar. Então esse equilíbrio entre persistência e teimosia tem que ser bem tratado. O trabalho, não vou dizer que é mais importante, porque a família também é, a escola também é, mas tem 2 princípios aqui. Fazer dele um lazer, um prazer, quer dizer, faça o que você gosta. Às vezes você começa a fazer um negócio e você não gosta, mas depois você passa a gostar. Então também não vai abandonando assim logo de primeira. Essa frase eu uso todos os dias. Trabalhar cansa menos do que não fazer nada. Eu mesmo na pandemia trabalhei normalmente. Enfim, pessoal, trabalho é bacana, pô. Vamos lá. Tem coisas boas no seu trabalho, né? Pense nisso. E cumprir as metas estabelecidas. Só que estressa um pouco, né? Você estabelece as metas, mas a vida sem metas é monótona. Então é preciso que você sempre tenha uma meta, para você evoluir. Aí você sempre está, escreve, faça um diário. O diário é a melhor coisa para você ver se você está atingindo suas metas. Tem que ser realista e desejada. Também não vai inventar uma meta que você nunca vai conseguir, porque aí você vai ficar frustrado o tempo todo. Então cuidado ao escolher a meta. Pode ser assim, em degraus. Não, primeiro então vou tentar conseguir isso. Depois, se eu conseguir isso, aí o próximo passo. Mas vamos fazer aqui uma dinâmica para finalizar. Qual é a sua meta? Fechem os olhos. Nesse momento, qual é o seu desejo? O que você está perseguindo? O que você gostaria de fazer nos próximos dias? Que desse certo. Defina por que você elegeu essa meta. Vale a pena o esforço? Ela é viável? Ela é execuível? Pense nela, reforce, detalhe, né? Por exemplo, quais são os obstáculos que ela tem para cumprir? Vai dar para ultrapassar? Vai ser possível? Como é que você vai passar aquele obstáculo que tem para atingir sua meta? Não pode ser a preguiça, não tenho tempo, não tenho lugar. Dá um jeito, resolve. Determine os próximos passos. Você estabeleceu a meta. Para chegar lá tem que ter várias etapas, vários passos. Uma sequência, em que uma atividade depende da outra. Então faça um planejamento. Por exemplo, levantar 20 minutos mais cedo e dar uma caminhada para, vamos supor, melhorar sua performance física. Mentalize sua mudança. Quer dizer, imagina que está acontecendo, as várias etapas, que você está conseguindo, passo a passo, aquilo que você sonhou, você quer obter, atingir. Aí pense, como é que vai chegar lá? A meta vai ser plenamente atingida, não duvide.
Você vai conseguir. É isso, pessoal. É difícil dar conselho às pessoas. Cachorro velho não muda os hábitos. Uma coisa é certa. Seu aprendizado, suas realizações só dependem de uma pessoa, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Sr. Ernesto, aproveite também para deixar aqui o seu boa noite para todo mundo. Então, boa noite, pessoal. Bom Natal, feliz Ano Novo. Semana que vem nós não teremos programa, né? Uma semaninha de folga aí, a última do ano. E vamos entrar em 2022, Ano Novo, sem pandemia. Até lá, pessoal!